Uma princesa por aí. Que diabo é isso? Porque eu tô cansado de passar vergonha. Me ajuda. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia voltar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia voltar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Empresário preso com dinheiro na cueca fecha contrato milionário com o governo Lula. Em janeiro de 2024, Renildo Evangelista Lima fechou um contrato milionário com o Ministério da Saúde. 15 milhões e 800 mil reais para serviços de transporte aéreo ao SUS, na terra Yanomami, na região norte do país. Até aí, tudo dentro dos conformes. Até que, em setembro, ele foi preso pela Polícia Federal. E pasme, com dinheiro escondido na cueca. Renildo não é um empresário qualquer. Ele é dono da Voare Táxi Aéreo, que, coincidentemente, é a principal fornecedora de voos do Ministério da Saúde. E também é marido da deputada federal Helena Lima, do MDB de Roraima, conhecida como Helena da Azatur. Helena é aliada do presidente Lula na Câmara. Tem trânsito livre com o atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha. E o Ministério da Saúde não disse uma palavra sobre o escândalo. Aliás, continua sendo o maior cliente da Voare, com contratos que somam impressionantes 164 milhões de reais. A empresa, claro, disse que a operação da PF foi ilegal, mas o detalhe que pouca gente comenta. Helena declarou possuir 10% das ações da Voar e um patrimônio de quase 11 milhões de reais. Ele foi flagrado pela Polícia Federal com 500 mil reais, meio milhão de reais, sabe onde? Na cueca. Um dos últimos casos de complacência desse governo com desvios envolveu Renildo Evangelista Lima, esposo da deputada federal Helena Lima. Ele foi flagrado pela Polícia Federal com 500 mil reais, meio milhão de reais, sabe onde? Na cueca. Eu venho num estado que tem escândalos nessa questão de cueca, já conhecidos no Brasil inteiro. E essa turma está toda de volta no poder agora. Ele tem sua irmã como sócia. Renildo dirige a empresa Voare, de aviação aérea, que já celebrou 17 contratos com o governo no montante de 600 milhões de reais. O último deles foi com o Ministério da Saúde, no valor de 15,8 milhões de reais para prestar serviços ao SUS nas terras do Yanomami. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o que significa dizer que ele foi acusado formalmente de uma série de crimes. Essa denúncia, ela parte, viu, Leilani e Daniela, parte de um inquérito pelo qual ele já tinha sido indiciado no ano passado, que é relacionado a desvio de emendas da Codevasf para sua base eleitoral. E aí, os detalhes dessa denúncia ainda não estão públicos, é um processo que corre em sigilo, mas, se eu não me engano, esse deve ser o primeiro ministro do governo Lula denunciado, ou seja, alvo de uma acusação formal. Depois da denúncia, o que irá acontecer? O Supremo dirá se ele vai virar réu ou não, porque basicamente, gente, a denúncia, além de ser a acusação formal, é o pedido da Procuradoria-Geral da República para que o ministro passe a responder por esses crimes pelos quais é acusado pela PGR. Caso de desvio de emendas, caso pelo qual ele foi indiciado no ano passado, e é uma situação que dá uma gravidade maior da situação que passa a ser mais jurídica do que policial, no caso do ministro das Comunicações. Dani. Eu queria trazer aqui o crédito ao repórter, colunista, na verdade, do UOL, Aguirre Talento, que foi o primeiro, a registrar essa que a Camila está correta, é a primeira denúncia contra um integrante do primeiro escalão do governo Luiz Inácio Lula da Silva. O processo, gente, foi entregue fisicamente no Supremo Tribunal Federal na sexta-feira, dia 4 de abril, Estamos em abril. Sexta-feira, dia 4 de abril, Leilani, o processo é um processo físico, tá? Ele não é um processo digital e ele corre sob sigilo. O relator desse processo
pelo sorteio do Supremo Tribunal Federal é o ministro Flávio Dino. A petição foi entregue, portanto, no dia 4, com a denúncia. Os autos foram recebidos, ou seja, houve o carimbo do gabinete do ministro de que aquilo ali já estava sob o poder dele, relator, também no dia 4. E ontem já houve uma movimentação. O processo é sigiloso, não há data ainda nem para análise por parte do ministro ou da turma desse caso. Camila levantou o dedinho? Pois é, Camila, vocês têm informação se o ministro já se manifestou? Pois é, exatamente, Leila, em peça de transmissão de pensamento. Não há uma manifestação do ministro relator, nesse caso não houve agora, e geralmente ele não se manifesta fora dos autos, mas o que vai acontecer daqui para frente? Dino vai ter um prazo, vai abrir, na verdade, vai dar um prazo para os advogados se pronunciarem, né? Para a defesa do Juscelino Filho se pronunciar. Com áudios vazados sobre... Mas o Juscelino Filho já se antecipou, mas ele enviou a sua carta de demissão para sair do governo Lula. Então ele já se demitiu logo. E agora só vai aguardar o julgamento. Na campanha eleitoral de 2024, a secretária nacional da Mulher, Anny Moura, o Ministério da Cultura e o próprio governo Lula podem estar comprometidos. Olha só, aqui atrás de mim está o Ministério da Cultura. E desde 2023, esse ministério desenvolveu o Programa Nacional de Comitê de Cultura. Artistas locais que não têm muito apoio, eles recebem dinheiro do Ministério da Cultura justamente para que eles se lancem no país inteiro, ou seja, é um apoio cultural. O IAJA recebeu desde 2023 2 milhões de reais do Ministério da Cultura. O Instituto foi fundado por Anny Moura, que concorreu ao cargo de vereadora por Manaus em 2024 e que atualmente ocupa o cargo de secretária nacional da Mulher do Partido dos Trabalhadores. O Instituto, até dezembro do ano passado, era presidido por Marcos Rodrigues, amigo pessoal de Anny Moura, inclusive um amigo político. Eles romperam com essa amizade política no ano passado, quando o Marcos foi demitido do IAJA. E agora o Marcos veio a público, convocou a imprensa para divulgar áudios comprometedores de Anny Moura, um suposto lobby. Nessa conversa, ela não sabia que estava sendo gravada e dá a entender de que o dinheiro repassado para o IAJA, 2 milhões de reais, dinheiro público, só era repassado para artistas que apoiavam políticos do PT. Na gravação, a Anny Moura também dá a entender que, supostamente, a campanha dela, campanha eleitoral de vereadora no ano passado, também teria recebido o dinheiro que seria repassado para os artistas, ou seja, desvio de dinheiro. E pior de tudo, integrantes do Ministério da Cultura supostamente sabiam desse esquema de desvio e teriam dado aval. A gente chegou a falar aqui no começo de 58 milhões, aqui 2 milhões que seriam para o Amazonas. Então, esse suposto repasse indevido de uma verba direcionada à cultura e que estava financiando indiretamente campanhas eleitorais, pode ter sido também para outros estados brasileiros, né, Igor? Para outros candidatos do PT em cidades diferentes, não só aqui na região do Amazonas. Exatamente isso. Na denúncia fica claro de que, no total, o programa de incentivo à formação dos artistas locais custa 68 milhões de reais, 2 milhões para o Amazonas. E desses 2 milhões, uma parte teria sido desviada ou seria desviada para a campanha eleitoral de Anny Moura. Mas essa situação pode ter se repetido também em outros estados, em outros cenários. Isso pode atingir diretamente o presidente Lula. Ele ainda não se manifestou sobre esse assunto, está tratando da troca de ministros, orçamento de 2025, ainda não teve tempo para se manifestar. E o Ministério da Cultura só se manifestou por meio de nota. A ministra Margarete Menezes também não...